Olá, sobreviventes! Eu sou a Tia Lindt e hoje trago para vocês um vídeo da série Creepypasta Terror. A Creep de hoje é um especial com vários convidados. Vamos conferir a partir de agora a experiência do sono. Pesquisadores russos, no final dos anos 40, deixaram cerca de 5 pessoas acordadas por 15 dias, usando um gás experimental como estimulante. Eles foram mantidos em um ambiente selado, sendo vigiados com oxigênio sendo monitorado e controlado, para que o gás não os matasse. Para observá-los, havia um circuito interno de câmeras com microfones de 5 polegadas, aproximadamente 12 centímetros, e janelas menores que serviam de vigia para dentro do ambiente. A câmara estava cheia de livros e berços para dormir, mas sem lençóis, água corrente ou banheiros. Também havia comida desidratada para todos os 5 que duraria cerca de um mês. As cobaias dos testes eram prisioneiros políticos, declarados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos primeiros 5 dias. As cobaias dificilmente reclamavam, já que haviam sido avisados falsamente de que seriam libertados se participassem do teste e não dormissem por cerca de 30 dias. Suas conversas e atividades eram monitoradas. Foi notado que elas conversavam constantemente sobre incidentes traumáticos do passado, e o tom geral da conversa tomou um nível sombrio a partir do 4º dia. Depois de 5 dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os trouxeram à atual situação. Começaram a demonstrar paranoia severa. Elas pararam de falar um com os outros e começaram a sussurrar alternadamente nos microfones e a bater nas vigias. Estranhamente, eles pensavam que poderiam conseguir a confiança dos cientistas ao se tornarem seus colegas, e tentavam conquistá-los. No começo, os pesquisadores suspeitaram que se tratasse de algum efeito do gás. Depois de 9 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele corria por toda a extensão da câmara gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas só conseguia reproduzir alguns grunhidos. Os pesquisadores acreditaram que ele conseguira fisicamente romper suas cordas vocais. O mais surpreendentemente foi o comportamento, como os outros reagiram a isso, ou não reagiram. Eles continuaram a sussurrar nos microfones até que o segundo prisioneiro começou a gritar. Os que não gritavam pegaram os livros disponíveis, arrancando página atrás de página, e começaram a colá-la sobre o vidro das vigias, usando as próprias fezes. Os gritos logo pararam. Mais 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza de que estavam funcionando, já que pensavam que era impossível que as 5 pessoas lá dentro não poderiam estar produzindo som algum. O consumo do oxigênio indicava que as 5 pessoas ainda estavam vivas. Na verdade, acontecera um aumento no oxigênio, indicando o nível de que essas pessoas teriam consumido após exercícios pesados. Na manhã do 10º dia, os pesquisadores usaram o interfone dentro da câmara, esperando alguma reação dos prisioneiros que não estavam dando sinais de vida. Os cientistas acreditavam que eles estavam mortos ou vegetando. Eles disseram: "Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem-se no chão, ou atiraremos. A colaboração dará a um de vocês liberdade imediata." Para a surpresa de todos, alguém respondeu calmamente, em uma única frase: "Nós não queremos mais ser libertados." Discussões começaram a surgir entre os pesquisadores e as forças militares que criaram a pesquisa. Não conseguindo mais resposta alguma através do interfone, foi finalmente decidido abrir a porta à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmara e substituído por ar fresco. Imediatamente, vozes vindas dos microfones começaram a reclamar. 3 vozes diferentes imploravam pela volta do gás, como se pedisse para que lhe poupasse a vida de alguém que amassem. A câmara foi aberta e os soldados entraram para retirar as cobaias. Elas começaram a gritar mais alto do que nunca, e o mesmo fizeram os soldados quando viram o que tinha dentro. 4 das 5 cobaias ainda estavam vivas, embora
ninguém pudesse descrever o estado deles como vivos. As rações a partir do 5º dia não haviam sido tocadas. Havia pedaços de carne vindos do peito e das pernas tampando o ralo do centro da câmara, bloqueando e deixando 4 polegadas de água acumulando no chão. Nunca se determinou o quanto dessa água era na verdade sangue. Os 4 sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculo e pele extraídos dos seus corpos. A destruição da carne e ossos expostos na ponta dos seus dedos indicava que as feridas foram feitas à mão e não por dentes, como se pensava inicialmente. Um exame mais delicado na posição das feridas indicou que alguns, se não todos, os ferimentos foram autoinduzidos. Os órgãos abdominais, abaixo das costelas das 4 cobaias, haviam sido removidos, enquanto o coração, pulmões e diafragma estavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados às costelas haviam sido removidos, expondo os pulmões através delas. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Eles só haviam sido retirados e colocados no chão, rodeando os corpos esviscerados, mas ainda vivos das cobaias. Podia ver-se o trato digestivo dos 4 trabalhando, digerindo comida. Logo ficou aparente que estava sendo digerido era a própria carne, que eles haviam arrancado e comido durante os dias. A maioria dos soldados ali presentes eram das operações especiais russas, mas muitos se recusaram a voltar à câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali e também pediam para que o gás voltasse. Pelo menos elas dormiriam. Para a surpresa de todos, as cobaias ainda lutaram durante o processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter sua garganta cortada e o outro foi gravemente ferido ao ter seus testículos arrancados e uma artéria de sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Outros 5 soldados perderam suas vidas, se você contar os que se mataram semanas depois do incidente. Durante a luta, um dos 4 sobreviventes teve seu braço rompido e ele começou a perder muito sangue quase que imediatamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas foi impossível. Ele havia sido injetado com mais de 10 vezes a dose normal de morfina para humanos e ainda lutava como um animal, quebrando as costelas e o braço de um médico. Houve um ponto em que seu coração bateu fortemente por 2 minutos, após ele ter sangrado tanto ao ponto de ter mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois do coração ter parado, ele ainda continuava a gritar e a lutar por 3 minutos, gritando a palavra mais, sem parar, até ficar fraco e finalmente calar-se. O terceiro sobrevivente estava muito contido e foi levado para um consultório. Os outros 2, com as cordas vocais intactas, continuavam a implorar pelo gás para serem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para a única sala cirúrgica que ali havia. Durante o processo de preparar a cobaia para receber seus órgãos de volta, foi descoberto que ela era totalmente imune ao sedativo que estavam dando a ele. O homem lutou furiosamente contra as amarras que o prendiam à cama quando trouxeram gás anestésico para sedá-lo. Ele conseguiu rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras de um dos pulsos, mesmo com um soldado de 90 quilos segurando o mesmo pulso. Levou mais do que o necessário de anestésico para sedá-lo, e na mesma hora em que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Na autópsia, foi revelado que seu sangue possuía o triplo do normal de oxigênio. Os músculos que estavam presos aos seus ossos estavam destruídos, e ele havia quebrado 9 ossos na luta para não ser sedado. A maioria eram pela força que seus próprios músculos haviam exercido. O segundo sobrevivente era o primeiro que começara a gritar entre os 5. Suas cordas vocais estavam destruídas. Ele não era capaz de gritar e implorar para não passar por cirurgia. A única forma de reação que ele exibia era sacudir sua cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido. Ele balançou sua cabeça positivamente quando alguém sugeriu, relutantemente, se os médicos aceitavam fazer a cirurgia sem a anestesia. O sobrevivente não reagiu durante as 6 horas de procedimento
para repor seus órgãos e tentar cobri-los com o que restou de pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que era medicamente possível o paciente estar vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistia à cirurgia constatou que vira a boca do paciente virar um sorriso toda vez que seus olhos se encontraram. Quando a cirurgia acabou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a grunhir alto, tentando falar enquanto lutava. Acreditando ser algo de extrema importância, o médico pegou uma caneta e papel para que o sobrevivente escrevesse sua mensagem. Continue cortando. Os outros 2 sobreviventes passaram pela mesma cirurgia, os 2 sem anestésico, mas ambos tiveram um paralisante injetado durante a operação, pois o cirurgião achou impossível continuar o procedimento enquanto os pacientes riam histericamente. Uma vez paralisados, as cobaias só podiam acompanhar o procedimento com os olhos, mas logo o efeito do paralisante passou, e em questão de segundos, eles começaram a lutar contra suas amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, começaram a pedir pelo gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles haviam se ferido, por que haviam arrancado as próprias entranhas e por que queriam tanto aquele gás. Uma única resposta foi dada: eu preciso ficar acordado. Todas as 3 cobaias sobreviventes foram colocadas de volta na câmara enquanto esperavam alguma resposta para o que seria feito com elas. Os pesquisadores, encarando a ira dos benfeitores militares por terem falhado em seu objetivo, considerando eutanásia aos pacientes, o comandante do processo, um ex-KGB, viu alguma possibilidade e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sob o gás estimulante. Os pesquisadores se recusaram fortemente, mas não tiveram escolha. Em preparação para serem selados novamente na câmara, as cobaias foram conectadas a um monitor EEG eletrocefalograma que mede as ondas cerebrais e tiveram suas extremidades acolchoadas em troca do confinamento. Para a surpresa de todos os 3 pararam de lutar assim que souberam que seriam colocados de volta ao gás. Era óbvio que até aquele ponto os 3 estavam lutando para ficarem acordados. Um dos sobreviventes que podia falar estava cantarolando alto e continuamente. A cobaia calada estava tentando soltar as suas pernas das amarras com todas as suas forças. Primeiro a esquerda, depois a direita, depois a esquerda novamente, como se quisesse se focar em algo. A cobaia restante estava mantendo a sua cabeça longe do seu travesseiro e piscando rapidamente. Como fora o primeiro a ser conectado ao EEG, a maioria dos pesquisadores estava monitorando as suas ondas cerebrais. Elas estavam normais na maioria das vezes, mas às vezes tornavam-se uma linha reta, sem explicação. Era como se ele estivesse sofrendo mortes cerebrais constantes. Enquanto se focavam no papel em que o monitor soltava, apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fecharem. Assim que a sua cabeça atingiu o travesseiro, suas ondas cerebrais mudaram para aquelas de sono profundo. Então, tornaram-se uma linha reta pela última vez, enquanto o coração parava na mesma hora. A única cobaia que podia falar começou a gritar. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas retas que o paciente que acabara de morrer. O comandante deu ordem para ser selado dentro da câmara com as 2 cobaias e mais 3 pesquisadores. Assim que entraram na câmara, um dos pesquisadores pegou a arma e atirou entre os olhos do comandante. Depois voltou para a cobaia muda e também atirou em sua cabeça. Ele apontou a arma para o paciente restante, ainda preso à cama, enquanto os outros pesquisadores saíram da sala. Eu não quero ficar preso aqui com essa coisa. Não com você. Ele gritou para o homem amarrado. O que é você? Eu preciso saber. Você se esqueceu? Perguntou o paciente. Nós somos vocês. Nós somos a loucura que vaga entre todos vocês, implorando para sermos soltos toda vez dentro da sua mente animal. Nós somos aquilo que vocês escondem em suas camas toda noite.
Nós somos aquilo que vocês cederam no silêncio e paralisaram enquanto vocês atingem o paraíso noturno do qual não podem sair. O pesquisador ficou quieto. Então mirou no coração do paciente e atirou. O EEG tornou-se uma linha reta enquanto o paciente gaguejava tão perto, livre. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Até o próximo vídeo.